Então, gente, o vídeo de hoje é sobre a descoberta arqueológica de 33 tumbas encontradas no sul do Egito, em uma necrópole que estava perdida. E o melhor de tudo, foram encontradas várias múmias. Só que também tem um porém, foram descobertos indícios bem preocupantes de que membros de uma mesma família faleceram em intervalos de tempo bem curtos, o que pode ser o indício de que eles faleceram durante uma epidemia ou coisa pior. Pois é, gente, vamos juntos conhecer que história é essa. E para quem não me conhece, olá, o meu nome é Márcia Jamile, eu sou arqueóloga e tenho 2 canais aqui no YouTube dedicados a falar sobre a arqueologia. Um deles é esse aqui que vocês estão vendo, que é para falar exclusivamente sobre o estudo do Egito Antigo. E eu tenho um outro que é o Arqueologia pelo Mundo, que fala sobre a arqueologia em um contexto mundial. E o que aconteceu foi o seguinte, uma equipe de arqueologia composta por pesquisadores egípcios e pesquisadores alemães desenterraram na região de Assuan, mais especificamente próximo do mausoléu de Aga Khan, cerca de 33 sepulturas. Foram 33 sepulturas. Eu vou abrir aqui o mapa para mostrar para vocês mais ou menos onde é que fica. Prontinho, aqui está. Só para vocês terem uma ideia, lá para cima, aqui é o Egito, né? Por aqui nessa região é onde fica o Cairo e é onde estão as pirâmides de Gizar. Estão bem aqui, as pirâmides, onde tem a grande pirâmide, e descendo o rio Nilo, passando por Luxor, onde estão sepultados muitos faraós do Novo Reino, e descendo mais ainda está a região de Assuan. Ela está bem aqui, Assuan. A represa de Assuan está aqui, e descendo, Abu Simbel está por aqui, ó. Aqui, Abu Simbel, que é onde está o famoso templo do faraó Ramsés II com a sua esposa Nefertari. Na verdade, Abu Simbel são 2 templos, um para o Ramsés II e outro para a Nefertari. Aqui embaixo está já o Sudão, e voltando lá para a região de Assuan, está aqui Aga Khan, o mausoléu de Aga Khan. Ele está bem aqui, então é por esta região onde foram encontradas essas 33 sepulturas. Aí que tá, inclusive, eu vi que estão falando em tumbas, 33 tumbas. Pra mim não ficou claro se seriam sepulturas escavadas na rocha e tal, como eu vou mostrar pra vocês já já, ou se seriam também sepulturas tipo covas comuns. Isso pra mim não ficou claro, mas tudo bem, a gente deixa passar. Mas aqui está o mausoléu de Aga Khan, Assuan tá por aqui, e nessa região também está Elefantina, que é importante aqui para esse nosso vídeo. E assim, Assuan era uma espécie de fronteira natural do Egito, além de um território núbio. Mostrando aqui rapidinho para vocês. Aqui embaixo está o Sudão tá bem aqui, lindinho, maravilhoso. E o território núbio, ele... é que assim, não é fácil definir o que é a Núbia, o que são os núbios, porque fala tanto em termos de território como em termos de etnia e cultura. Mas falando territorialmente, o território núbio ele fica bem ao sul do Egito e pega o norte do Sudão. Então, a região de Assuan, onde está o templo de Abu Simbel, que é essa gracinha aqui que eu vou mostrar para vocês agora, cadê? Aqui está o templo de Abu Simbel, lindo e maravilhoso. E esse templo aqui ele é famoso porque ele passou por aquele resgate da Unesco que ocorreu na década de 1960. Basicamente, ele foi totalmente desmontado, foi cortado e ele foi remontado em outra parte do Egito para ficar longe da água represada da represa de Assuan. E essa região aqui ela é bem interessante porque ela foi habitada desde o Paleolítico. E claro que no Paleolítico não tinha esse interesse comercial e tal, mas quando entra a Era dos Faraós, aí sim vira um espaço de importância vira um espaço de troca. E isso se estendeu até mesmo durante o período romano. Temos a Era dos Faraós, que é aquele longo intervalo temporal em que os faraós reinaram, e quando a Era dos Faraós termina com a morte da rainha Cleópatra VII, é o Roma quem toma conta da região. E provavelmente nessa época, as pessoas que viviam aqui, elas possivelmente estavam relacionadas com o comércio, justamente por ser um ponto muito estratégico entre o Egito e a Núbia, no caso, o restante do território núbio aqui. E indícios da vida dessas pessoas foram encontrados justamente aqui nessa região de Assuan e Elefantina.
Tá bem aqui. Aqui, eu nem marquei porque já dá pra ver, né? Assuan. Tá bem aqui, Assuan. Entre essa região de Assuan e Elefantina foram encontrados vários indícios arqueológicos dessas pessoas que provavelmente trabalharam com o comércio na região. Porém, o local de sepultamento dessas pessoas era desconhecido até agora. Quer dizer, até recentemente. Vocês vão entender já já que história é essa. Então, voltando ao tema principal desse vídeo aqui, nessa região foram encontradas algumas tumbas, e essas tumbas provavelmente têm relação justamente com essas pessoas que trabalhavam com o comércio nessa região. E as tumbas que foram encontradas são datadas justamente não só do período romano, mas elas são datadas principalmente entre o período tardio, que está ali na Era dos Faraós, passando pelo período grego, que é ali o domínio ptolomaico dos faraós de origem grega macedônica, e indo para o Império Romano, tá ali abarcando bem o final da Era dos Faraós e entrando no período romano. Ou seja, por ali no ano 333 a.C., indo para 395 depois da Era Cristã. E a probabilidade é de que algumas dessas pessoas sepultadas nessa região sejam membros da mesma família, enterrados juntos por gerações. Isso era totalmente normal na antiguidade egípcia, tá? A gente é acostumado a ver sobre a tumba de um casal que foi encontrado, ou então a tumba de um rei que as pessoas podem visitar e ver as imagens e tal. Mas na antiguidade egípcia também tinham as pessoas de fora da realeza. E elas costumavam ser enterradas, quando não fosse diretamente na areia, elas eram enterradas juntas em uma câmara funerária. E dentre os achados estão, claro, as múmias, assim como alguns caixões, no caso, caixões de madeira, né, os ataúdes de madeira, e cartonagens coloridas como essa daqui, esse material aqui que vocês estão vendo. Isso aqui, por exemplo, ele provavelmente não é o pé de um sarcófago. Ele provavelmente era uma espécie de... como é que eu posso dizer isso? Era algo que às vezes colocavam para cobrir os pés de uma múmia enrolada. Tipo, tinha máscara mortuária e às vezes colocavam uma espécie de sapatinho pra múmia. Nossa, isso tá horrível, mas é só pra vocês entenderem. Provavelmente é isso aqui. Lembrando que não é de bom tom a gente interpretar fotos de artefatos arqueológicos, tá? Não é assim muito indicado, mas pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que esse é o caso. Tá bem colorido, tá bem bonito, e ele provavelmente, vendo assim, provavelmente foi feito de cartonagem. A cartonagem é um material egípcio muito interessante, que era muito usado na antiguidade egípcia, que era uma mistura entre papiro e gesso, ou então de tecido e gesso, que dava uma textura lembrando muito papelão, era bem versátil. Inclusive, aí, ó, dando uma curiosidade aí pra vocês, passando uma curiosidade, tem algumas coroas de faraós que existe uma probabilidade de que eram feitas com cartonagem ou talvez com couro, mas isso aí fica pra um vídeo sobre coroas dos faraós. E além das cartonagens, também foram encontrados vasos de barro, além de mesas de oferendas, onde colocavam as oferendas para os falecidos, e lamparinas que possivelmente foram deixadas pelos parentes enlutados. Aqui é um outro exemplo daquele sapatinho de múmia, lembrando que não é um sapatinho de múmia, tá? Eu acho que é isso mesmo. Não acredito que seja os pés de um sarcófago, até por conta do material, porque isso aqui é cartonagem, então eu tenho quase certeza absoluta, assim, eu tô botando a minha credibilidade no fogo de que é isso, que era um negocinho que, tipo, tinha aqui vamos imaginar que nosso Medjed aqui era uma múmia. Então você colocava a máscara mortuária nele e cobria os pezinhos também. E ela tava toda enroladinha, claro. Então eu acho que é esse o caso aqui. Também tá muito colorida, muito bem preservada, tá linda. Outro exemplo aqui de material feito com cartonagem, eu acho que aqui é algo imitando um tipo de colar que a gente chama de aegis. Eu acho que ele tá imitando um colar, só que não é um colar propriamente dito. Eu acho que era para colocar justamente no peito de uma múmia. No caso, a múmia lá já envolta no seu invólucro, né? Já enroladinha, máscara mortuária, isso para cobrir, e o sapatinho. Que não é sapatinho, gente. Por favor, não saiam por aí repetindo isso, dizendo que fui eu que falei, viu?
E embora tenha sido anunciada agora, essa descoberta tem relação com uma descoberta de 2015. Caso você esteja assistindo muito no futuro, esse vídeo está sendo gravado em 2024. E essa pequena necrópole, porque aqui é só uma parte, tá? Foram poucas as fotos liberadas para a imprensa. Aqui é uma parte da necrópole. E essa descoberta de 2015, na verdade, foi uma descoberta feita por ladrões de tumbas. Gente que tava indo lá, pegando os artefatos, tirando as coisas das múmias e vendendo para o mercado paralelo. Só que o governo egípcio descobriu, então chamou os cientistas, no caso os arqueólogos, e uma equipe de arqueologia, para poder resgatar os artefatos, catalogar e restaurar as múmias. Cuidar das múmias, né? Porque algumas estão degradadas e tal, aí dá um jeitinho para que elas continuem a sobreviver ao tempo, a aprovação do tempo. E essa equipe de arqueologia, ela entrou em ação em 2018, ou seja, temos 2015, a descoberta dos ladrões de tumbas. Aí, em 2018, vem a equipe de arqueologia, composta a priori pelos egípcios. Depois foi que entraram pesquisadores de outros países. E corta agora para 2024, eles encontram 33 sepulturas e anunciam agora. E uma das constatações é a de que o local ele foi usado por cerca de 900 anos. Ou seja, foi possível encontrar muita tumba. Eles encontraram, no local foram catalogadas cerca de 400 tumbas. Mas reiterando o que eu falei no início do vídeo, não ficou claro para mim se estão falando de justamente tumbas como essa aqui, que aqui é uma região de sepultura, ou seriam covas. Porque se são 400 tumbas, gente, é muita tumba. Vamos ser sinceros, é muita tumba. Mas, como eu disse, isso não ficou claro para mim. E também foi descoberto que a elite da época ocupou os túmulos do topo da colina. Essas imagens que tem aqui, como eu disse, né, só estão mostrando uma partezinha, mas tem uma colina por aqui, onde a elite da região foi sepultada. E enquanto as pessoas com menos posses, não necessariamente pobres, né, com menos posses, tipo, de fora da elite, pronto, eles ficavam mais abaixo. E outra coisa que eles salientaram, os pesquisadores, é que muitos dos corpos que foram encontrados e que eram de grupos familiares aponta para a possibilidade de que todos morreram em intervalo de tempo muito curto. Então fica aquela pergunta, o que foi que aconteceu? Falando particularmente, quando eu li, eu achei assim, será mesmo que morreram em um intervalo curto de tempo ou era um sepultamento conjunto? Porque eu acho que seria muito simplista você ver assim um conjunto de corpos e falar, é uma família que morreu todo mundo junto. E não levar em consideração que um morreu em uma época e outro morreu, foi colocado lá e por gerações isso foi acontecendo. Só que, eu continuando a pesquisar sobre essa descoberta, uma das pesquisadoras responsáveis, eu acho que era a coordenadora de escavação, ela salientou que muitos deles poderiam ter falecido por conta de uma infecção que vitimou toda a família. Aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, vamos lá, como é que eles sabem disso? Como foi que eles descobriram? Basicamente, eles começaram a trabalhar com médicos do Hospital Universitário de Aswan e eles realizaram análises com raio-x, tomografia computadorizada e análises de DNA. E acabaram descobrindo que a principal causa de morte das pessoas dessa região foi anemia, além de doenças infecciosas. E isso independente da classe social, tá? Isso até que é esperado em sítios arqueológicos, principalmente por conta da falta de acesso a nutrientes e também porque doenças infecciosas, morrer disso no passado era até tipo cereja do bolo, sabe? Era até esperado, porque naquela época não existiam antibióticos, não existiam remédios, vacinas, esse tipo de coisa. Então é comum ter indícios de doenças infecciosas, principalmente em múmias, que é mais fácil de identificar. E essa foto aqui, ela é interessante porque eu não falei lá do sapatinho de múmia. Então é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Eu vou aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Pronto. Tá aqui. É o sapatinho de múmia que eu tanto estou falando. Isso aqui é feito de cartonagem. É um material realmente muito legal. Eles aqui
Eles aqui provavelmente não estão fazendo a autópsia da múmia, porque hoje em dia não é necessário, por conta justamente da existência de raio-x, tomografia, não tem por que tirar o invólucro. Provavelmente eles estão tentando ver como é que está o estado de conservação. Provavelmente, tá, gente? Eu não posso botar minha mão no fogo porque eu não tô lá na pesquisa. Provavelmente eles estão vendo o estado do invólucro, o que é que tá solto, o que não tá, e, se necessário, pode ser aplicado até um restauro nesse corpo mumificado. E voltando à questão da pesquisa, o que eles descobriram, as análises das espinhas dorsais das múmias revelaram que alguns morreram de tuberculose. E assim, a tuberculose ela é uma doença altamente infecciosa e muito transmissível. Então, vem daí, provavelmente, essa hipótese de que muitas pessoas, membros da mesma família, faleceram na mesma época, porque é possível que eles tenham encontrado sinais de tuberculose justamente em vários corpos de pessoas do mesmo núcleo familiar e eles deduziram que morreram na mesma época. Ou seja, né, foram pegos por uma epidemia. Mas tem outro detalhe, que é onde entra o detalhe perturbador que eu comentei no início desse vídeo. É que em diferentes tumbas dessa necrópole, cerca de 30 a 40% dessas pessoas eram crianças. Elas eram muito jovens, algumas recém-nascidas, indo até a adolescência. E isso aqui é uma coisa a se notar, primeiramente porque é muito raro se encontrar em sítios arqueológicos corpos de crianças. Porque crianças, elas ainda não estão completas, os ossos são bem mais frágeis, porque estão se formando, né, estão se consolidando. Então, em determinados sítios arqueológicos, você vai encontrar muito mais corpos de pessoas adultas do que de crianças, porque elas acabam sumindo. Tem até um papo de que, dependendo do sítio arqueológico, o corpo de uma criança é uma mancha no chão. Então, nesse sentido aqui, é bem interessante, no caso do Egito, se encontrar tantas crianças, porque é uma oportunidade de se entender mais sobre doenças no passado a ver com crianças. Por outro lado, fica aí a questão de que temos muita criança, né, nesse local. E pelo que deu para entender, que saiu no material para imprensa, algumas morreram com doenças infecciosas ou distúrbios metabólicos. Então fica a pergunta, o que será que ocorreu? Uma contaminação, infecção alimentar, a própria tuberculose? E, assim, é importante falar que, como eu disse, né, hoje tem antibiótico, vacina, remédio e tal, então a mortalidade infantil, inclusive muitos mais nutrientes disponíveis para pessoas, muito mais pessoas, hoje em dia é muito mais difícil ter muitas crianças morrendo em uma região, justamente por conta dos avanços da medicina e ciência. Só que no passado não se tinha nada disso. Hoje você tem acompanhamento médico, vai ter uma pessoa ali te falando as coisas que você pode dar pro seu bebê e não correr o risco de matar a sua criança com uma alimentação que ela não pode comer, porque o bebê, ele tem aquele processo de sair do leite materno e gradualmente recebendo um novo tipo de alimentação. E tem coisas que você não pode dar para a criança porque você pode matar a criança. Só que no Antigo Egito não se tinha esse discernimento, então a mortalidade infantil era grande. Só que aqui temos um grande número de corpinhos de crianças no mesmo lugar. Então fica aquele mistério. O que rolou? E sobre as tumbas em si, algumas elas possuem uma entrada em arco. Foto dessas eu não encontrei. Porém, tem esse tipo de tumba aqui que eu achei muito interessante, que elas foram esculpidas diretamente na rocha. Vocês têm noção que tudo isso aqui foi cavado na mão? E uma coisa que precisa ficar claro é que, apesar de estar sendo anunciada como a descoberta de uma necrópole perdida, já se existiam indícios de que esse cemitério existia. Algumas equipes de arqueologia já tinham desconfiança acerca desse local. Isso desde o início do século passado, lá no início do século XX. Já existia muito essa desconfiança de que nessa região existia um grande cemitério ou um aglomerado de cemitérios, por conta justamente da região ser amplamente habitada e onde tem habitação tem que ter o cemitério também, né? O local de memória dos mortos e tal. Então se tinha muita desconfiança de que esse local poderia ter um grande cemitério ou vários cemitérios. Não é à toa que, de acordo com o que a equipe lançou para a imprensa, foram registrados nos últimos anos cerca de 400 tumbas nesse local. Ou seja, apesar de termos essa pequena necrópole que estava perdida aí nessa região e foi encontrada agora, já se tinha uma desconfiança de que mais tumbas poderiam ser descobertas. Então, assim, é uma descoberta de um cemitério perdido? É, mas já se desconfiava de que ele existia.
E é isso o que basicamente temos sobre essa pesquisa. E, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu curtir, é muito importante pra gente que tem canal no YouTube. O pessoal tem evitado deixar like nos vídeos e tal. Não sei por quê, porque é algo muito simples, é só ir ali e dar um likezinho. Algo que não é nada demais para vocês, é importante pra gente, porque isso sinaliza que você gosta desse tipo de conteúdo e a gente entende se a pessoa tá gostando ou não. E, inclusive, acaba mostrando para o YouTube que o seu conteúdo é relevante e indica para outras pessoas. Por isso, o seu like é importante. Tem gente que não dá like achando que, tipo, cada like a gente fica milionário. Isso é mentira, gente. Isso não acontece. E caso não seja inscrito no canal, se inscreva, por favor. Isso também é importante, tá? Vou ficando por aqui e até mais! Os links das matérias que eu consultei para elaborar esse vídeo aqui estão todos no comentário fixado, tá bom? Tchau!